Fala galera, sejam bem-vindos em mais um podcast, o episódio número 7. Se você não assistiu os anteriores, clica aí, assiste que tá show de bola. Antes de iniciarmos aqui, agradecer os nossos patrocinadores. Não tem patrocinador. Não tem patrocinador. Vai ter. Mas se vocês quiserem patrocinar, né, sejam bem-vindos. Mas daqui a pouco a Academia Online Pedro Arthur. Com certeza. Né? Estamos aí. Olha aí. Como sempre, agradecemos o cartão corporativo do Pedro. A gente não pode esquecer. A gente vai vencer a próxima parcela já. Eu ainda não dei nenhuma parcela. Eu não lembro. Não, agradecer a assessoria Result. A empresa Ciência e Performance, por enquanto tá. Olha aí, é verdade. E o tema de hoje vamos falar sobre planejamento e organização. Então vamos começar com uma pergunta aqui sobre conceito. Queria perguntar para vocês qual o conceito de planejamento e organização. E aí, vamos lá então? Bora. Cara, planejamento é uma estratégia que você usa para entender, ter a clareza do que você precisa fazer. Ponto. Isso é a ideia central do planejamento. Ou seja, eu quero chegar em algum objetivo, eu quero chegar em algo, eu quero conquistar alguma coisa e eu preciso me planejar para alcançar aquilo que eu preciso, aquilo que eu tanto desejo. Então, planejamento é uma ferramenta que você utiliza para, de alguma forma, descrever o que você precisa fazer para chegar no teu grande objetivo. Esse é o brainstorm, ele está dentro desse planejamento? Ele faz parte de um planejamento? Eu acho que o brainstorm ele vem antes, sabe? Uhum. Então você traz um monte de ideias, um monte de palavras, fecha, né, o que você quer e a partir daí você começa a planejar para chegar no teu objetivo, entendeu? Por exemplo, no podcast aqui nosso, a gente trabalhou várias ideias. A gente fechou a ideia, fechou o objetivo, agora a gente vai planejar as nossas ações para conseguir o nosso grande objetivo, que é 10 milhões de inscritos, né? E aí a gente tem as etapas também do planejamento, né? Esse Perfeito. primeiro, eu acho que o brainstorm, ele pode estar dentro desse planejamento inicial, como tu falou. Sim. Né? E aí a gente pega as principais informações do brainstorm, o que mais se assemelha com o que a gente quer aplicar na prática, né? Aí já entra a parte da organização, da aplicação prática e tudo mais. Só que aí tem as etapas do tipo, beleza, aqui essas são as melhores, né? Está planejando. Só que ao longo desse planejamento a gente vai ver que tem falhas, né? Sim. Que a gente pode melhorar algumas coisas. Perfeito. Né? Para poder chegar a uma conclusão e depois ter uma reavaliação ainda desse planejamento, né? Porque na verdade o que acontece, a gente estava até conversando mais cedo, é que apesar de ser básico, né? Planejamento, qual a importância do planejamento? Eu acho que todo mundo sabe qual a importância do planejamento, né? É basicamente a questão de você entender o que precisa ser feito. Sem a clareza do que precisa ser feito, você não consegue ter ações mais assertivas, entende? Então, quando a gente fala dessa questão do planejamento, é importante que você se planeje, mas é importante também que você consiga avaliar tudo o que está acontecendo a partir do momento que você começa a se organizar e gerir as ações. Sim. Então, metrificar, avaliar, gerenciar. Então, tudo isso é importante porque, às vezes, você se planeja, mas aquele planejamento não sai de acordo com o que você gostaria ou algum imprevisto acontece. Então, nesse momento que você está, de alguma forma, ali avaliando, está metrificando, está gerenciando aquele planejamento, você pode tomar outras ações para ajustar, para continuar no caminho que você gostaria de alcançar. E esse feedback, já raciocinando sobre esse assunto, ele pode se dar de duas formas, então. A gente está planejando, conversando aqui sobre um assunto, aí a gente fez o brainstorm e tudo mais, definiu o que seria a pauta, digamos assim. A partir disso, a partir desse planejamento teórico, a gente pode já observar algumas possíveis alterações e depois também da aplicação prática, né? Aí, a aplicação prática, putz, isso aqui não funcionou muito bem. Então, além do feedback teórico, né, que ao longo desse período a gente vai receber, o feedback da prática também faz a gente alterar. Por exemplo, a gente estava organizando esses microfones aqui. Aí o nosso planejamento foi, a gente precisa ter microfone. Aí depois organizou, acho que vai ser melhor um microfone desse jeito e tudo mais. E depois a gente conversou e falou, não, acho que é melhor um condensador, qual vai ser melhor? Beleza.
Aí a gente colocou na prática. Perfeito. Aí a gente utilizou os microfones. Aí, quando a gente teve o feedback, a gente percebeu que, na real, o microfone ele precisava estar mais ajustado. Então, já deu outro feedback pra gente, né? Perfeito. Então, tem esses dois tipos de O feedback. que acontece assim, você vai se planejar e aí você vai colocar as ações em prática. Né? Você vai se colocar na condição de agir a partir do planejamento. Porque ainda existe isso, Odilon. Muita gente se planeja, mas não coloca em prática. Acontece muito no final do ano isso, né? Eu preciso fazer isso. Aí, ok, tá lá no papel bonitinho, se planejou, colocou, organizou direitinho as ideias, mas quando chega em fevereiro, em março, talvez seja essa a sua situação, né? Não consegue mais colocar nada em prática. Então, você só consegue identificar as falhas do planejamento ou alguma coisa que você precisa alterar por algum imprevisto que aconteceu se você colocar aquilo em ação. Sim. Enquanto aquilo estiver só no papel, você não consegue. É o que aconteceu com a gente. A gente comprou os microfones. Quando a gente foi testar, um não estava funcionando. Verdade. Aí o que a gente fez? A gente precisou imediatamente trocar o microfone. A gente se planejou como deveria ser, mas na hora de gravar a gente não conseguia. Aí o que a gente fez? Pegou um microfone, outro microfone, fez uns ajustes aqui no sistema e conseguiu gravar. Então, essa é a relação. Então, não tem como você não... você só consegue fazer os ajustes se você colocar esse planejamento em prática, entendeu? Nessa questão, tá comentando, é sempre interessante pensar em metas que sejam factíveis e viáveis. Então eu tenho que planejar isso. Perfeito. Porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa tem um planejamento, mas é inviável. Como é que ela vai conseguir, por exemplo, emagrecer 10 quilos em 2 meses? Perfeito. Aí é um planejamento que não vai funcionar. Meu outro planejamento é conseguir ler 30 livros em um único ano. Só que o cara nunca nem leu Perfeito. 12 livros por ano. Uhum. Então ele está colocando uma meta muito além. E aí já vai impactar em outro comportamento, que a pessoa vai ficar desestimulada. Ela tá ela começou errado, ela começou se planejando errado. Então ela não consegue colocar aquilo em ação. Perfeito. Aí tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. E a gente percebe muito isso no final do ano. No final do ano tem todo um ciclo. Tem A todo pessoa que criou isso foi muito esperta, porque lado emocional. ela consegue gerenciar, ela consegue doar a esperança. Quando tá acabando o ano, todo mundo tem esperança. Perfeito. Não, agora eu vou fazer diferente. Uhum. E aí ela planeja algo que ela nunca fez, que ela não tem experiência prévia, ela não tem, às vezes, um mentor, um tutor, e não consegue atingir aquela meta, fica frustrada e fica naquele ciclo. Tu acha que esse problema, de alguma forma, está ligado a não ter esse mentor? Eu acho que o mentor ele poderia ajudar bastante. A pessoa que já tem uma experiência prévia, já passou por aquilo, consegue dar dicas ali que poderiam ser viáveis, factíveis. Eu acho que faz parte de um processo. Eu tenho vários mentores. Eu tenho um mentor acadêmico, vocês devem conhecer o Everton, foi meu professor, me ajudou muito. Então ele já tinha passado por aquela jornada, então ele me direcionou, olha, tu pode escrever um artigo assim, tu vai estudar isso aqui, tu pode ir para esse congresso. Então ajuda bastante, faz parte. E você pode ter mentor em diversas áreas da vida. Sim. Moisés tem um mentor financeiro, não tem? Pois é. Tenho mentor, eu tenho... Na verdade, Pedro Odilon, o que acontece? O planejamento muitas vezes falha por falta de conhecimento e falta de orientação ou desinformação. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a pessoa, de repente, quer emagrecer, mas ela começa a criar metas da cabeça dela. Tipo, ela não sabe que emagrecer 10 quilos em um mês não é viável. Pode acontecer? Pode. Mas não é viável. E a pessoa começa a se planejar colocando metas, colocando estratégias, sem uma orientação adequada. Então, o que acontece é, como ela não consegue alcançar, na verdade, como ela não consegue alcançar essas metas, ela começa a se frustrar e entender que aquilo não é para ela. O que falta, na verdade, aí é falta de conhecimento, uma pessoa para orientar naquela área, Um tutor, um mentor. e desinformação. Ou seja, a pessoa ela pegou alguma informação em algum lugar, que aquela informação não é adequada, e trouxe para a realidade dela, e quando ela colocou em prática, ela não conseguiu alcançar os objetivos. Aí vem a frustração. Aí para de querer alcançar algo que para ela era muito importante, por exemplo, emagrecer. Então, eu acredito que o planejamento aí, ele
ele falha por 3 fatores. Primeiro, falta de conhecimento em colocar as ações adequadas, se planejar de forma adequada. E aí, por não ter um orientador, uma pessoa, um mentor, um professor também. E desinformação, querer colocar algo que não é adequado ou não vai facilitar com que ela alcance os seus objetivos. Vai atrapalhar, na verdade. E é isso que a gente faz na prática. Tu pega um nutricionista, eu estava conversando com um colega, ele falou, nossa, facilitou muito a minha vida porque ele planejou. Olha, tu vais preparar o teu cardápio assim, tu vais comer assim, tu pode ajustar isso aqui quando não tiver. Então ele está facilitando a tua vida, ele está funcionando como uma espécie de mentor, querendo ou não. E o profissional de educação física também é assim. Sim. A gente vai estruturar os exercícios, organizar. Se tiver um horário fixo de treinamento, eu acho muito mais viável. Eu estava até conversando com amigos faz muito tempo, eu era estagiário na época. E ele falou assim, nossa, Odilon, eu estou faltando tanto. E eu não era assim. Mas sabe por quê? Eu percebi que eu não tenho mais um horário fixo de exercício, de treinamento da academia. E agora a minha aderência foi por água abaixo. Então, às vezes, a gente precisa de alguém que oriente, que dê um suporte. Sim, uma pessoa com experiência, que já passou, que já conhece o caminho das pedras, digamos assim. Eu acho não, cara. Eu tenho a certeza absoluta que a pessoa deveria ter um mentor para cada área da vida, sabe? Mas aí, tu acha que isso é viável também para todo mundo? Tu acha que isso é aplicável, factível? Cara, depende muito da condição financeira da pessoa. Mas pelo menos não... Central que tu poderia falar assim, essa área aqui tem que ter um mentor. E sempre tem, né? Algumas áreas que você tem mais dificuldade. Por exemplo, a minha área que eu tenho mais dificuldade de me organizar e me planejar é a área financeira. Então é necessário que eu tenha um mentor para isso. Agora eu não preciso ter um mentor para a área da saúde, por exemplo. Inteligência emocional. Ou inteligência emocional. Mas mesmo assim eu tive um mentor por muito tempo. Entendeu? Em alguns momentos é bom, tipo um psicólogo, né? Para tu compartilhar as coisas. A questão da própria terapia. Então assim, eu entendo... Não necessariamente o mentor... É porque o psicólogo não é mentor, né? Não, ele não é. Mas ele pode ter alguns psicólogos que o mentor te direciona, né? O psicólogo é mais trabalha ele faz com tu questionar, se questionar. Tem algumas estratégias, né, como a terapia cognitiva comportamental e tal. Então, o que acontece nessa situação é assim, se você puder ter um mentor, tenha um mentor. Se você não puder ter um mentor, procure informações em locais que possam te ajudar. Então, por exemplo, eu comecei a investir em finanças, né, a me organizar financeiramente assistindo vídeo do YouTube, entende? Mas é necessário que você, de fato, busque conhecimento. E conhecimento em ambientes adequados, de informações corretas, que não vão mais atrapalhar do que te ajudar, entendeu? Essa parte da finança aí, tu geralmente estuda ou estudava com quem? Cara, eu tinha muita a relação do Thiago Nigro, é um cara que me ajuda mesmo hoje a organizar as finanças. É um cara que hoje eu foco mais. Mas aí tem algumas outras pessoas que me ajudam aqui no dia a dia. Por exemplo, a Josi é uma pessoa que... A minha esposa, ela é muito organizada e planejada financeiramente. Então ela me ajuda muito nessa relação. Antes de casar com ela, eu tive uma dificuldade absurda de me organizar. Hoje eu já tenho uma facilidade maior. Então, até pessoas próximas, por exemplo, o Odilon. O Odilon é um cara que cientificamente tem uma experiência muito maior que a minha. Então, ele pode me ajudar muito bem. Eu não preciso, sei lá, o cara lá de São Paulo, o cara lá do Rio de Janeiro. Não, um cara aqui próximo, ele pode me ajudar. Entendeu? Então, essa relação é fundamental. Não precisa ninguém de fora. Só precisa ter alguém que tenha um conhecimento e que possa te ajudar ali perto de ti mesmo, entendeu? E esse conhecimento pode estar exposto em um livro também, né? Perfeito, perfeito. Quantos livros tu lestes, né? Que te ajudou pra caramba a te organizar, a te planejar, a tomar melhores decisões. Então, livro, curso... Podcasts, olha aí. Só áudio, né? Aulas, então tudo isso vai te ajudando de alguma forma. Não é aquele mentor tradicional que tá ali te dando, mas pode ser um mentor onde você vai buscando informações através de algumas redes que vão te dando essa facilidade de tomar melhores decisões a partir do conhecimento que tu pegas, entendeu? É por isso que tá em alta o coach, né? Coach, querendo ou não, exerce um pouco esse papel. Agora, lógico, eu estava até escutando um podcast de uma nutricionista, ela falou assim, olha, eu tenho a formação em coach, isso é uma formação, mas antes de tudo eu sou o quê? Nutricionista. Perfeito. É isso que as pessoas não entenderam ainda.
Eu também concordo disso, sabe, Adilon? Talvez eu seja criticado em relação a muitos coaches em relação a isso. Mas eu entendo que o coach, ele tem que atuar de acordo com a área dele. Por exemplo, eu sou coach. Eu também concordo. Tenho formação internacional em coach. Mas eu atuo na minha área da saúde, qualidade de vida, bem-estar. Antes de tudo, tu és professor de educação física. Perfeito, eu sou professor de educação física. Então, eu tenho a base, o conhecimento para gerar ações que estabelecem duas estratégias, tanto de coach como estratégia da própria educação física em si. Então, isso me ajuda muito a entender o indivíduo de uma forma específica, né? Não colocar todo mundo numa caixinha só e achar que tudo vai responder da mesma forma. Então, acho que o coach trabalha nessa relação. O coach ajuda muito a se planejar e você, buscando um coach sério, que tem conhecimento, ele consegue te ajudar com certeza, cara. Com certeza. Isso é muito real hoje. Lá fora, aqui no Brasil, Nos muitas Estados vezes... Unidos bomba, velho. Não, tem faculdade, cara, Demais. universidade. Os grandes executivos, os grandes atletas, é isso que eu fico assim impressionado, Eu cara. acho, Os eu grandes considero o executivos, coach os grandes uma boa atletas, profissão pra todos ajudar a eles galera. têm coach, Tem muita velho. gente que pegou esse termo e meio que banalizou e usou pra pegar um prego pra ficar martelando e pegaram o nome coach, assim. Sim, porque mas- também tem uma galera meio zoada, cara, né? mas se tu for ver em qualquer profissão, Verdade. cara. A gente critica muito gente da nossa área falando um monte de besteira. A questão é que você não pode confundir o profissional da profissão, entendeu? Aham. Se tem muito profissional coach que não tem conhecimento e faz besteira, ok. Mas não tem a ver com a profissão em si. A profissão em si é séria, pô. O médico que faz besteira tem, advogado que faz besteira tem um monte, inclusive. É. A questão é que as pessoas confundem muito essa relação entre profissional e profissão, né? Aí tem que ter cuidado para não generalizar. Mas que, de fato, isso tem muitas pesquisas relacionando essa questão do coach e performance em todas as áreas da vida, tem, e é inegável E isso. inegável porque também tem resultado, né? Sim, tá, pô. tá livros, nítido. livros, Harvard, grandes faculdades e universidades da Europa, dos Estados Unidos, já tem inserido o coach lá dentro. Grandes profissionais de sucesso aplicando ferramentas de... CEO, grande CEO de grandes empresas. Tu vai lá, o CEO da Google, vai lá. Ver se ele sabe alguma coisa de coach. Com certeza. Com certeza. Não, ele mesmo testemunha Aham. isso em alguns vídeos, que ele precisou, que ele foi um cara que utilizou. Grandes atletas, cara, Michael Grande. Phelps, outros atletas que você O vê Rodrigo, que tá no Real Madrid, ele tem um coach que vocês devem Atleta conhecer. de futebol. O atleta de futebol, né? O Rodrigo, que é do Real. Ele tem um coach que é o... Thiago Brunet. Não, o Joel Jota. Joel Jota. Joel Jota. Thiago Brunet é coach de muitos atletas da seleção brasileira. Pessoas que, de fato, têm bastante sucesso no que faz. Então, mais uma vez, não é o profissional em si, é a profissão. A profissão é muito séria e dá para você levar bastante transformação na vida das Isso é um pessoas. bom assunto pra gente abordar aqui sim. futuramente, né? Porque também a galera meio que confunde coach com psicólogo e tal. E são Existe coisas muita diferentes, confusão. né? Sim. São coisas diferentes, ferramentas diferentes. Eu não posso misturar uma coisa na outra. Agora eu posso juntar as ferramentas. Sim. Entendeu? Eu posso chegar aqui, olha, vamos nos organizar de uma forma onde você consiga estabelecer metas com mais facilidade, se planejar com mais facilidade, usar essa ferramenta aqui. Mas uma coisa é coach, outra coisa é o Psicologia. treinamento físico, Aham. entendeu? Profissional de educação Tá. física. Agora você pode juntar as duas coisas. Entendi. Entendeu? Isso Essa é questão interessante. que ficou banalizada, que o Pedro comentou, é muito importante, porque o que a gente observa na prática? O cara não tem a competência para exercer aquilo, por exemplo, nutrição. Ele não é nutricionista. Sim. Aí ele fala Isso que ele que é é coach foda, né, mano? e começa a intervir com dietas, né, com o alimento. Ele não tem a formação em educação física, ele começa a intervir com exercício, porque ele se autodenomina coach. Sim. Então, por isso que ficou banalizado. A pessoa não tem a formação, se denomina coach e acha que pode fazer qualquer coisa e não é bem por aí. Sim. Mas Pode falar. ele confunde. Eu acho que esse é um tema que a gente poderia discutir, né? Como Coach. o Pedro falou, Como é que pode ser um tema? Coach? Ah, o tema do podcast? Sei Tem lá. que se planejar a gente tem ainda, que se fazer o planejar, brainstorm. é verdade. Coach charlatanismo ou Ou ciência, né? Ficaria bacana. olha Olha aí, aí. velho. É coach ou coaching? Eu tenho um MBA Coach, eu tenho um MBA. coach é o treinador. Coaching é o que é treinado. É né? o que é o treinado, né? Vou passar aqui então para a próxima pergunta. Essa pergunta ela é muito interessante. Olha, quais os passos para um bom planejamento? Quais são os passos para um bom planejamento? Primeiro o brainstorm, ou não?
Antes, o que é o brainstorm? Bora explicar para o Tá. pessoal, para quem não Vai lá, conhece, né? Pedro. Tempestade de ideias, chuva de ideias. Brainstorm é quando quando É uma algumas técnica, né? pessoas se reúnem para conversar sobre um assunto, mas sem muito roteiro. Então, vamos falar, o que a gente pode falar sobre emagrecimento? No nosso curso de emagrecimento. A gente que vem na nossa cabeça, né? Aí vai colocando no papel várias informações sobre. Depois a gente avalia e vê quais dessas informações vão estar mais adaptadas, Perfeito. direcionadas para o nosso objetivo. Por exemplo, a pessoa quer escolher brainstorm, né? A pessoa quer escolher um nome para um determinada serviço, marca, por serviço. exemplo. Nosso, por exemplo, a gente utilizou várias situações, né, de nomes diversos e a gente acabou escolhendo ciência e performance. Mas antes de escolher ciência e performance, a gente trouxe várias ideias, várias informações e no final a gente acabou escolhendo isso. É uma estratégia, é uma ferramenta, né? Existe uma técnica. Agora existe um detalhamento disso bem interessante, que é bom estudar. Porque às vezes a pessoa joga uma coisa e diz, isso aqui é besteira, não sei o que e tal. Então as pessoas dizem muito isso. Não se preocupe, né? não julgue. Eu Só acho coloca, uma estratégia vai é colocando. não julgar, né? Não Não julgar. julgar, A estratégia do brainstorm é não julgar. Isso aí é besteira, não sei o que. Não, deixa aí. Mas vai, o vai. Odilon deu uma risada lá quando tu falou uns nomes meio estranhos. Hoje, Mas também tava Olha o nome, 4 de 100, 1000 e 1000. Aí não dá, meu amigo. 10/10. 10/10 podcast. pô, mas No podcast. na verdade, não era esse nome que eu queria, né? Vocês me sabotaram, mas tudo bem. Eu já perdoei, já liberei perdão. Já liberei perdão pra você. Aqui é democracia, pai. Aqui é democracia. É, mas eu vejo que sempre eu perco nessa democracia. Ou eu tô com problema. Não, já estive contigo. Uma vez só, Pedro. vez, pô. Uma vez, mas tá bom. Eu libero perdão pra vocês. E aí Mas as etapas. Assim, as etapas. Na verdade, o que a gente precisa ter primeiro para estabelecer um planejamento? Primeiro, ter um objetivo bem claro, né? Vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer 10 quilos. Pronto, eu tenho um objetivo bem claro. Agora eu tenho que ter a clareza do que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos. Esse objetivo principal. Os processos. Preciso ir ao nutricionista. Preciso marcar o dia da consulta, preciso ir numa academia. Ou treinar em casa. Ou treinar em casa. Mas ter uma orientação. Entrar em contato com algum profissional, porque eu não tenho condições de ir para uma academia, mas eu posso treinar em casa e contrato a academia online Pedro Arthur. Perfeito. Aí, olha. Muito bem. Eu vou contratar uma psicóloga porque eu tenho dificuldade em me controlar no determinado momento dos alimentos, tenho Passar a compulsão estudar alimentar, mais sobre isso. passar a porque ler. É um ponto muito Perfeito. importante. Consumir conteúdos alinhados com o teu Perfeito. objetivo. Aí então tu vais estabelecendo um planejamento. Desse jeito, eu vou montando um caminho até chegar no meu objetivo. Então, planejamento, primeiro, tem que ter o objetivo principal. Segundo, tem que ter clareza do que você precisa fazer. E terceiro, estabelecer metas. Essa clareza aí do que Metas a gente precisa viáveis e saber. factíveis. Isso. Essa clareza que a gente precisa ter, ela vem através do brainstorm, então. Vocês consideram isso? Porque o brainstorm, eu entendo que ele serve para várias situações, né? Algumas situações cabe mais, outras cabe menos. Eu acredito do emagrecimento, ele não necessariamente precisa ser feito. É só você mesmo se planejar com as ações que você precisa fazer para alcançar o teu objetivo. Então, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Agora eu vou me organizar para tomar essas decisões. Porque o mais difícil não é se planejar. Eu acredito que é o mais fácil. Apesar de muita gente não fazer o planejamento. O mais difícil é você colocar o planejamento em prática. Então tem uma frase que é muito conhecida, que eu esqueci. Vai lá. Chaves. Chapolin que É manda uma frase muito conhecida que é basicamente assim: o pior planejamento é aquele que você nunca coloca em prática. Tá certo. Porque o cara planeja. Aquele planejamento que tu nunca coloca em prática é esse que não tem resultado nenhum. Então, a maioria das pessoas planejam, mas não colocam em prática. Então, essa é a relação principal. Porque você planeja e agora você vai se organizar
para alcançar esse objetivo. Tem outro ponto aí que eu considero importantíssimo, que faz parte da praxis, de acordo com as minhas aulas de sociologia lá na UEPA. Toda vez que você pensa, coloca em prática, tem mais um ponto, que é a reavaliação do que tu colocou na prática. Perfeito. Para tu reaver essa prática. Na nossa área acontece muito isso, né, Odilon? A avaliação física pode ser um fator importante para você avaliar o teu planejamento, a tua organização. Então você avaliou a primeira vez para ter um diagnóstico. Aí você avalia para verificar os resultados. Se os resultados não estão andando da forma como o aluno gostaria, aí precisa reavaliar esse planejamento. Mas aí é um outro ponto muito interessante que tu falou, porque nem sempre o que o aluno quer é factível, mano. Então, Sim. também tem a consciência crítica aí do tipo, olha, a gente evoluiu, não foi do nível que a gente gostaria, porque até Perfeito. a gente não consegue ter um olho lá na... Só se ele fizer, sei lá, um exame de responsividade de várias coisas genéticas lá de polimorfismo para ver se ele tem mais tendência a emagrecer ou não. Então, tudo isso também é uma variável para levar em consideração. O que acontece vai muito do profissional, porque aí o Odilon, por exemplo, ele vai fazer a avaliação para verificar resultados. Aí ele viu que melhorou, mas não da forma que a aluna gostaria. Aí vai do profissional identificar se ali existe uma falha de planejamento. Se está dentro de um parâmetro organização, considerado ou se está dentro de um comum, parâmetro normal, perfeito, né? normal, de acordo com o que preconiza a ciência. Isso, perfeito, de acordo com o que preconiza a ciência. Então isso vai muito do profissional também. Às vezes a pessoa fica desanimada. Eu gostaria de emagrecer tanto. Aí o profissional diz assim, você teve bastante resultado e está dentro da margem estabelecida aqui pela ciência. Então a gente está num bom caminho. Aí vai, né, do profissional orientar de forma Aí adequada. tem uma avaliação de múltiplas variáveis, Variáveis, né? sim. Tu faz muito isso. Sim. O que é o interessante? Eu sempre falo, a gente não senta na frente do paciente, a gente senta ao lado. No caso do aluno, por que ao lado? Porque o planejamento eu faço juntamente com ele. Perfeito. Porque às vezes ele acaba querendo extrapolar um pouquinho mais e o profissional tem uma tendência a mostrar a realidade. É aquele exemplo que eu sempre dou. O cara chega aqui, olha, eu quero vestir 36. Ela, a pessoa, né? A mulher, o homem, enfim, quero vestir 36. A pessoa veste 42. Não, porque há 10 anos atrás eu vestia 36. Mas peraí, você quer voltar para o seu corpo de 10 anos atrás? Tu acha que o teu corpo não mudou nesses 10 anos? Joga real para a pessoa, para que ela possa refletir e entender que o nosso corpo ele muda com o passar dos anos. Sim. Então, é inviável você pensar, não, quero ter o meu corpo de 10 anos atrás. Eu quero não tem ter o como. tamanho daquele braço que eu tinha, né? É Não tem inviável. difícil, E cara. aí você está jogando a real para o seu paciente. Olha, nossa meta é essa. Isso aqui é factível, isso aqui é viável, isso aqui é plausível, isso aqui faz sentido. Então, bora trabalhar dentro dessa margem. Aí ele começa a entender. Ter consciência, né? Ele vai cara? exatamente gerar o gatilho da consciência. Por meio da avaliação física, a gente consegue fazer isso. Gerar um grande gatilho que é o gatilho de consciência. Ele começa a entender como é que as coisas irão fluir, como é que elas podem funcionar. Perfeito. Avaliação é fundamental, cara, em qualquer ação que tu faz. Por isso a importância de o profissional estar junto, cara, do planejamento em si, sabe? Porque se o aluno não tem o conhecimento necessário, ele vai se equivocar nas escolhas, e se equivocar no planejamento. Por isso é necessário que o planejamento seja estabelecido junto de um profissional. Então, mais uma vez, é a indicação. Contrate um profissional que possa te ajudar a se organizar dentro de um planejamento, entendeu? E por que as coisas dão errado? A gente está falando tanto em planejamento, tem muita gente que vai ao médico e o cara sabe que tem que emagrecer, aí o médico fala assim, você precisa emagrecer. Essa pessoa emagrece? Não, porque o médico não planeja com ela, o médico não vai direcionar o caminho, não direciona um objetivo e não sabe se aquilo realmente é viável. É isso que está faltando. Vocês falaram, planejamento, brainstorming, um objetivo, uma clareza. Um caminho, passo verificar a passo. um passo a passo. Se o profissional não faz isso, a pessoa não consegue atingir aquele resultado. Então, na prática, as pessoas só falam, você precisa emagrecer. Sim. O cara sabe que precisa. Agora, Isso não é uma como que novidade. ele vai chegar lá? Perfeito. Se tu pegares qualquer pessoa com sobrepeso ou com obesidade, ela sabe que precisa emagrecer. E aí, por isso que os coaches estão em alta, porque eles estão fazendo Perfeito. o que muitos profissionais não fazem. Deveriam E aí fazer. que tá o erro. Estudar, né, cara? Deveriam Porque estudar. tu não precisa ter uma formação em coach. Tu Não só precisa. precisa buscar conhecimento para poder orientar o teu aluno ou qualquer pessoa que você precisa ajudar
a como se organizar, a como se planejar, a como tomar decisões acertadas, entende? Então, essa é talvez uma missão nossa da área da educação física, da área da saúde, porque a gente trabalha diretamente com mudança de comportamento. Não é só dizer que a pessoa tem que emagrecer, ou dizer que ela tem que fazer exercício, ou dizer que ela tem que se alimentar. É de fato chegar com o aluno e dizer, olha, você tem esse caminho aqui. Né? É o como você deve fazer. É como você tem que criar estratégia. É o método, é o processo que você tem que ter para alcançar esse objetivo. Porque só saber o que precisa fazer não é suficiente. Você tem que mostrar o que ela precisa de fato fazer dentro das estratégias estabelecidas até alcançar o objetivo dela. E o feedback que o Pedro usa muito é fundamental. Tu pergunta, ei, como foi o treino? E aí, como é que tá? Cara, isso faz uma diferença absurda no acompanhamento do teu aluno. Então, Sim. Eu já recebi várias mensagens do tipo, caramba, eu nunca pensei que um atendimento online fosse assim e tal. Às vezes, a pessoa fala que ela tem mais contato comigo, que estou à distância, do que com o professor que está dentro da academia dela. Perfeito, olha aí. Aí olha a abordagem diferente. Eu estudo sobre assunto, mas possivelmente outra pessoa, por ter uma carga muito grande de trabalho, não consegue aplicar, ou não estuda sobre o assunto, né? Sim, e às vezes, Odilon e Pedro, é uma falha de estratégia. Por exemplo, digamos que a pessoa chega e Pedro, eu não estou conseguindo me controlar com os doces. Com os doces. O Pedro, que entende de comportamento, o que ele vai falar? Não tenha doce em casa. Quando você quiser comer algum doce, saia para comer. Então, isso reforça uma estratégia dentro de um planejamento que vai gerar mais eficiência no caminho até ela chegar ao objetivo dela. Então, tudo isso é o quê? É conhecimento. É você ajudar alguém a não só dizer, você precisa emagrecer, você precisa fazer exercício. Eu ajudo dentro de um planejamento. Vamos planejar junto? Como é que vão ser as tuas ações? Tem uma estrutura, né? Sim, existe, cara. Existe o 5W2H, vocês podem pesquisar aí. Existe, né? O que... Como, quem. Existe o PDCA, que também é uma estratégia de ação. Existe a matriz de Eisenhower, que também é uma estratégia de você se planejar, se organizar para tomar melhores decisões. Assim como no exercício físico, para você se planejar, também existe método, também existe estratégia. É isso que as pessoas não entendem. Qual é a ferramenta que eu posso utilizar para emagrecer? Exercício físico. Qual é o método? Esse. Qual é a ferramenta que eu posso utilizar para me planejar melhor? Existem vários. Qual é o método? Esse. Pega esse método e coloca no teu dia a dia. Pronto. E a gente está falando de tudo isso, por isso que uma consulta de 10 minutos não resolve problema. Não vai resolver porque você não tem essa proximidade, esse aprofundamento. Tem pessoas que, por exemplo, chegam até aqui na clínica, elas pagam a Unimed ou qualquer outro convênio, elas poderiam ir com um nutricionista do convênio, só que não é o mesmo atendimento. Perfeito. Não é o mesmo acompanhamento. Ela prefere pagar, então ela está pagando 2 vezes o particular aqui, mas também ainda paga o convênio, que também não deixa de ser particular. Então, Sim. A gente percebe isso pela qualidade do atendimento quando tu tem estratégia. Por isso que as coisas funcionam de maneira diferente. Quando tu, de fato, te coloca no contexto humano mesmo, né, cara? É um atendimento humanizado, faz muita falta isso. Um atendimento humanizado, se colocando no lugar, empatia, dizer, não, a gente vai fazer diferente, vamos fazer assim, assado. Não julgar, não criticar e tá junto da pessoa até ela conseguir os objetivos. Uma coisa que eu falo, cara, que é uma coisa bem legal que eu acredito que ajuda muito é dizer, olha, a gente vai estar junto nessa. Eu vou estar segurando na tua mão e só pode vou... contar comigo. Pode contar comigo e eu só vou soltar se tu não quiser mais. Mas se depender de mim, a gente vai junto até o teu objetivo principal. Isso é uma boa, hein? Cara, a pessoa se sente não acolhida. Só... Acolhida, perfeito. Essa que é a palavra, acolhida. Né? E aí, o que temos ainda mais? E a última agora, Practical Application. A gente sempre finaliza assim, aplicação prática. 3 dicas práticas para melhorar a sua organização. Que dicas que vocês poderiam dar? Eu poderia falar da parte tecnológica, que é muito importante. Depois que eu comecei a integrar mais tecnologia nos meus atendimentos, na mensuração dos dados,
eu tive muito mais performance, por exemplo. Acho que essa é uma boa palavra pra gente falar no nosso podcast. Eu tive muito excelente. mais performance, por exemplo, ontem eu enviei entre 40 e 50 treinos com um sistema muito rápido e conseguindo... Então, normalmente eu não conseguiria fazer isso se fosse só abre um Word, escreve, abre o e-mail, como eu fazia antes. Abre o e-mail, olha, quais os últimos treinos desse aluno? Deixa eu pegar aqui dentro da minha pasta qual é o melhor arquivo do Word para usar. Agora, numa tecnologia, eu consegui unir tudo com poucos cliques. Tipo, quando eu demorava, sei lá, 30 minutos para enviar um treino, hoje eu demoro entre 3 e 7 minutos para enviar um treino. Então, Uma olha diferença só. absurda, né? Muito absurda. Então, dentro desse sistema eu tenho avaliação das pessoas, quem acessa mais, tem um ranking, né? Quais são os treinos, os questionários dessas pessoas. Então, toda vez que a gente consegue agregar, uma coisa que eu falo muito de tecnologia, porque em todos os eventos que eu vou, cara, profissional, eu fui recentemente para um lá da Eduz, que é uma plataforma de comércio e tal, online. Acho que a palavra que as pessoas mais falavam eram duas, na real. Era mentor, você precisa ter um mentor, e a outra, você precisa agregar tecnologia à sua aplicação prática, né? À sua profissão. Então, cara, tecnologia, tem muitos sistemas aí, softwares, tanto gratuito quanto pago, que tu otimiza muito, né, a tua atuação profissional. Então, Perfeito. seria uma boa tecnologia. Uma dica, antes do Moisés falar, eu cortei o Moisés, que eu lembrei, estabelecer uma ordem de prioridade, porque senão a pessoa fica procrastinando. A gente, é uma palavra muito forte, poderia até ser um tema de um próximo podcast, procrastinação, porque Sim. todo mundo tem um pouco de procrastinação, alguns mais, outros menos, mas se eu tenho uma ordem de prioridade, eu vou evitar procrastinar aquilo que eu já estou, olha... E a cozinhando. ordem de prioridade seria algo mais complexo ou algo mais simples? Aí depende do que tu consideras Teu objetivo, emergencial, né? e o Entendi. objetivo. Se eu tenho uma emergência, por exemplo, entregar um artigo para amanhã e eu tenho um prazo curto, essa vai ser minha prioridade. Sim. Por Se eu mais tenho- se fosse rápido ou Exato. algo mais demorado. Porque o nosso cérebro ele vai tentar sempre economizar energia. Então aquilo que é mais árduo, mais difícil, tu vai deixando para o final. E aquilo que é básico, tu vai fazendo, e quando tu terminas o teu dia, tu tem aquela percepção, poxa, hoje eu fui produtivo. Mas aquilo que tu deverias ter feito, você não fez. Então, Perfeito. estabelecer essa ordem de prioridade faz muita diferença. E se essa é a prioridade, comece por isso. Vai lá e faça isso agora. Coloca E se- na tua mente. Faça isso agora. E se, por exemplo, tenho isso aqui muito complexo para fazer, mas tem essa coisa simples. Aí eu faço a simples rápido, me dá uma motivação e eu faço a complexa. Muda, eu vou fazer a complexa logo. Caraca, fiz uma coisa muito complexa. Aí eu consigo fazer essa aqui mais simples. Tá. Ou eu deixo essa de lado. Existe uma regra quando tu estuda produtividade e planejamento, organização, assim. Por exemplo, isso que o Dilon falou agora, existe uma ferramenta para isso. Matriz de Eisenhower. O que é a matriz de Eisenhower? Ela te dá 4 quadrantes, 4 janelas, coloca num gráfico Conheço o que isso. é importante e não é urgente. O que é importante e não é urgente, você coloca um prazo para fazer. O que é importante e urgente. O que é importante e urgente, você faz de forma imediata. Tipo, preciso entregar esse artigo amanhã. É importante e urgente. O que não é urgente e não é importante, aí você pode delegar para alguém. Então, existem estratégias que você vai trabalhando onde você consegue o que é prioridade, o que é urgente, o que não é urgente. Aí você vai colocando dentro de cada quadrante aquilo que é necessário. E a outra regra dos 2 minutos. Se demora 2 minutos para você fazer, você faz na hora. Então, existe uma regra chamada regra dos 2 minutos. Se o que eu preciso fazer demora no máximo 2 minutos, eu vou fazer aquilo na hora. Pronto, acabou. Tem uma coisa complexa, mas chegou um e-mail que é importante também e é rapidinho que que tu eu... precisa fazer, que tu consegue fazer em E 2 é rápido. minutos. Eu vou lá, não, faz isso aqui, ó, tua senha é essa aqui. Aí envio logo o e-mail e volto pra cá pro complexo. Não, tu podes
Só se for uma coisa muito imediata, né? Entendi. Mas tu podes acabar de fazer o que você tá fazendo, aí você viu que surgiu alguma coisa que tu precisas fazer e que tu consegues fazer em 2 minutos. Aí tu faz aquilo e volta para algo que você precisa fazer novamente. Não precisa parar, só se for alguma coisa emergente. Ah, minha filha tá passando mal e tal, aí eu... Mas assim, tu tá aqui no planejamento, concluiu o que você precisava fazer, agora tem alguma coisa que necessita de 2 minutos só para você realizar. Você faz aquilo, não era importante, não era urgente. Na verdade, era importante, mas não era urgente. Você faz aquilo, demorou 2 minutos e volta para a tua agenda do dia, para o teu planejamento do dia. Opa, desculpa. Vocês gostam de escrever no papel que vocês têm que fazer no dia e depois vão lá e riscam? Pois é, isso... Eu faço no celular isso agora. É, né? Eu gosto de riscar no papel. Pois é, uma das regras principais que aplicar, né? É a agenda, cara. Tem uma frase muito interessante que a galera da produtividade usa. Se você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Se você não sabe utilizar o teu tempo, alguém vai saber utilizar o seu tempo para fazer o que ele precisa fazer. Então, a agenda, aí você pode utilizar. Tem gente que é tradicional mesmo e gosta de usar a agenda. Essa aí, inclusive, foi a sugestão de um livro. O último livro que eu li sobre planejamento e organização de tempo, ele fala: tenha uma agenda que você consiga riscar. Sim. Porque se porventura dá um BO no teu celular, alguém te rouba ou quebra ou sei lá, acaba a bateria, como é que tu vai saber o que tem que fazer? E existe uma relação de dopamina, né? Quando você tem uma tarefa, cumpre né? uma tarefa, você gera uma produção de dopamina no cérebro que te traz mais motivação, que te traz mais, te impulsiona para continuar fazendo aquilo. Então, esse tique aqui de você fazer gera uma relação interessante de dopamina que te dá mais motivação para fazer algo que você Como é? precisa A fazer. motivação? Assim, ó. Assim. Pode. Vou rebolar aqui. Uma outra dica prática, eu acho que faz diferença, é cuidado com distrações, né? Às vezes o aluno fala assim, nossa, eu isso aí é eu foda, vou velho. estudar, professor, hoje. Aí o cara senta, aí, poxa, tô com sede. Aí levanta, vai tomar Tô com água. o celular aqui. Aí, café. Exatamente, agora eu vou tomar um café. Aí depois ele, nossa, eu vou começar a estudar, eu esqueci a caneta. Aí ele levanta para pegar a caneta. Aí depois ele deixou o celular aqui ao lado, com o Wi-Fi ligado. Aí chega a mensagem de WhatsApp, Instagram, aí, né, acaba desvinculando, ele perde o foco, ele perde a atenção. Isso é importante. Então eu sempre falo, se organize para que você consiga, né, deixar as distrações de lado. Celular fora Lá do lugar que exatamente. tu estuda. Então, vai estudar, cara, coloca o celular longe, desconecta do Wi-Fi, já deixa a caneta aqui, já deixa a água aqui, vai antes ao banheiro, para que você consiga ter foco, concentração Quanto tempo naquela tarefa. vocês gostam de estudar assim, sem pausa? Que vocês consideram, isso aqui é um tempo, ou vocês não pegam por tempo, pegam por tipo de estudar? Vou ler esse artigo, ou vou ler esse capítulo desse livro? Como é que vocês fazem? A questão de performance varia muito de pessoa para pessoa, mas o que tem relacionado a artigo com foco para sem perder a atenção É blocar. é blocar e geralmente demora em torno de 1 hora. Então o ideal é que você hora. fique 1 hora e depois 5 minutos. 1 hora, 5 a 10 minutos. 1 hora. E que não é assim, estou estudando 1 hora e depois vou pro celular. Não é. Isso não é bom, né? Não. Pra Você formar a memória. É porque é energia que você está gastando, entendeu? Então, esse tempo de descanso que tu tens é para que você consiga estabelecer um ambiente neurológico adequado para que as memórias possam se fixar, assimilar. E tudo isso é importante na hora de você voltar a manter o foco de novo, a descansar, diminuir. O rapaz lá da Neuro, professor, o Andrei Maier, Andrei. Ele postou recentemente que é melhor para formar memória depois de um estudo tu dormir do que tu fazer qualquer outra Cochilo, coisa. né? Ele fala cochilo. muito do cochilo. Ele fala Muita muito diferença. Isso é foda. Agora é difícil, né? Você... Tipo, eu tô estudando de manhã, eu O gosto que de estudar pode de manhã. fazer é que o que eu vejo muito, assim, algumas dicas é você finalizar um estudo e fazer um processo de respiração, né? Isso é bom também, né? Respira, fica quieto, deitado na cama, de olho fechado, isso já ajuda muito, sabe? De olho fechado. Pode Respira, te concentra na respiração. Mas a pior relação é você estudar quando for decidir parar e ir pro celular. Essa é a pior Celular, atitude. TV, computador. TV, computador,
tudo que vai... Netflix. Então, assim, ó, a questão é, você tem uma atenção focada em algo. Aí você para descansar. Aí você vai buscar a tua atenção para outra coisa. Então, não tem nenhum tipo de descanso aí. Então, a ideia é você ter o foco atencional em algo. Quando parar aquilo, você tirar e distrair. Não colocar foco em nada. Por isso que é a questão da respiração, a questão da soneca, a questão de você ficar de olho fechado só pensando, sei lá, tentando abstrair. Eu já vi ele falando até sobre escutar música quando tu tá escutar estudando. música. Tem que ser uma atividade relaxante. Né? Olha, por exemplo, eu gosto de escutar música quando eu tô fazendo algo meio que automático, entre aspas. Pô, vou checar aqui meus e-mails, vou apagar o que não é pra tá, vou organizar a parte técnica ou a parte lá do... organizar os materiais nas plataformas, essas coisas. Eu possivelmente isso deve me afetar negativamente de alguma forma, mesmo sendo automático, porque eu perco, né, um pouco do foco ou da minha percepção do que poderia. Vocês sabem se tem algum estudo em que a pessoa, por exemplo, avaliou ali a aprendizagem, a pessoa estudou e depois fez uma meditação, se isso impactou. Da meditação ainda não vi, por exemplo, cara. será que isso poderia ser? Do cochilo. Eu já vi do exercício. Tem do exercício. Do Mas em termos também. da meditação... O ideal seria fazer o exercício antes para melhorar a para aprendizagem. melhorar a aprendizagem. Mas, De repente, né? Só que aí tem dois tipos também, né? Treino antes ou depois do estudo. Aí tem a memória de curto e de longo prazo. Tem estudos também avaliando. ainda tem Esse um foi a tipo de memória- exercício ainda, né? Tem um tipo de exercício, tem muitas variáveis. Para esse que eu vi específico, era exercício cardio antes da aprendizagem e para formar memórias de curto prazo. Então foi Perfeito. esse. E foi com a variável foi com o modelo animal também, né? E é Com importante ratinho. a memória de curto prazo, principalmente quando tu tá lendo um livro, por exemplo. Né? Tu tá lendo o livro lá, tu chega no final, tu já esqueceu que tá no Mas no sabe o que livro. eu faço? Eu faço de bloco, Pontas- claro que não tem como ler um pontas. livro direto. E eu marco, eu estudo, velho. Eu marco e faço um resumo do livro. Sim, é o ideal Não para sei se assimilar. vocês É uma gostam. técnica de estudo, né? O Leninger, que eu ganhei do Eric, eu não estou marcando, porque também é um livro de R$500. Mas eu faço um resumo dele. É uma técnica de estudo, né? Mas Você- quando é livrinho, eu vou lá e eu faço a marcação e coloco aqueles lembretezinhos, Post-it. uns post-it. Um resumo, 4 tópicos desse, Perfeito. né, desse uma capítulo. estratégia, Muito uma bom estratégia também, de cara. assimilar. O que eu faço faço o resumo, eu não risco o livro porque eu sou um cara que tem um certo Tu é chato. apelo emocional ao livro, né? Não, eu não gosto de depende do riscar. livro, eu não risco, não. nenhum, Eu risco né? todos. nenhum. Se eu não nenhum. riscar, parece que eu não aprendi. Não, eu não risco nenhum. Os Eu faço grandão, um grossão, resumo. eu não risco. Aí eu faço o resumo que depois eu gosto de fazer. Eu durmo, normalmente eu estudo mais pela noite, né? Eu sou um cara muito mais noturno. Quando eu acordo no outro dia, eu pego o resumo e dou uma olhada. Boa. Olha, eu estudei isso aqui de manhã. Tomando café, né? Olha, eu Mas estudei isso aqui. o Odilon, ele é metódico, velho. Isso funciona, O isso Dylan tem funciona comigo. E uma outra dica é você tentar ensinar isso para alguém Perfeito. que você acabou de aprender. Sim, pra É uma assimilar. forma de você desenvolver, performar melhor. Sim, Cara, eu assimilar. acho que depois que eu comecei a vincular muito conteúdo na internet, o meu salto de aprendizagem foi lá pra cima, cara. Eu consigo lembrar de artigos, nome, ano, aonde o cara estuda, quem é o grupo de estudo dele, qual é a nacionalidade dele, de tanto produzir conteúdo e usar esse material de base. E é bacana Fazer que às vídeo, vezes eu vou escrever. olhar algum conteúdo que eu publiquei há 1 ano e meio, que por algum motivo eu não estudei mais. Uhum. Eu falo, caraca, olha só, interessante isso aí. Eu fico, pô, isso aí... Tu relembra? Fico relembrando, é verdade. Caraca, eu sou viu, foda, eu cara? escrevi isso Eu mesmo? sou muito Foi? bom, moleque. Sou muito bom, olha Não, aí, é. velho. Eu fico vendo assim, caramba, eu nem lembrava mais disso. E é bacana, cara. De vez em quando tu vê algumas coisas que tu tava publicando e tal. É um resumo de algo, né? Uhum. É uma síntese de algo que tu criaste. Mas é isso. E aí, meu filho? Bem, finalizamos. Eu acho que esse podcast ficou sensacional. Depois Também coloca aí nos achei, velho. comentários o que você Sensacional. achou. Podem sugerir temas. Lembrando, toda quarta-feira tem episódio novo, tem lançamento. pra Antes você do? ficar. Antes do futebol. Antes Então, do antes do futebol. futebol, Antes do você futebol. assiste, escuta o podcast Ciência e Performance. Foco total pra você não ter dois
como é que chama? 2 estímulos. 2 estímulos ou então distrações, né? É, Tem uma distração. Se você tiver alguma dúvida sobre algo que a gente falou aqui, a gente citou algumas ferramentas, pode colocar aí no comentário que a gente pode escrever o nome da ferramenta, que fica mais fácil para você pesquisar. Ou o Pedro, que é o nosso editor-chefe, sim. pode colocar Tem lá. várias funções aqui. Pode colocar lá também para você ficar de olho nas ferramentas que vão te ajudar a te planejar. Perfeito. Não esqueçam também de rever ou ver outros episódios aqui do nosso podcast. Acompanhe também a gente nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, @CiênciaPDC é o nosso perfil oficial lá do Instagram. Isso. A gente vai estar postando vários... A gente também tem outros canais, né? A gente tem um canal de cortes aqui, Sim. tem um canal só de shorts e tem esse canal principal. Então, aproveite também, vai estar aqui embaixo. Link. Vai estar ou não? Vai estar, Vai vai tá. Tem que estar. Vocês vão acessar lá, acompanhe também algo mais resumido, algo mais prático application. Prático application. E a gente tem o método 3C aqui para subir a audiência e engajamento. Qual é o método 3C? Curte, compartilhe e comenta. Eu pensei que era cachaça, cigarro e café. Curte, compartilha e comenta. É o método 3C para aumentar o engajamento. bom. Daqui a dezembro a gente quer estar com 1 milhão de seguidores. Vai bater, tá perto. Pra cima. Fechou? Valeu, galera. Abraço. Falou, tchau. Valeu, meus amigos. Falou.